Estava escuro, e as luzes do necrotério emitiam uma luminosidade pálida, criando sombras que dançavam nas paredes, ampliando a sensação de isolamento. A atmosfera gélida penetrava até os ossos, tornando evidente a natureza lúgubre do ambiente. Eu, Dr. Eduardo Silva, médico legista renomado, encontrava-me diante das mesas de autópsia, onde as sombras se projetavam como espectros silenciosos. O frio era palpável, não apenas na temperatura, mas também na aura perturbadora que pairava. Ao ajustar minha lupa, preparando-me para iniciar mais uma noite de análises macabras, percebi que algo estava diferente. O silêncio, que antes era apenas uma constante, transformou-se em um eco assustador quando o telefone repentinamente cortou a quietude. O som estridente quebrou a monotonia e indicou uma mudança iminente. Era a polícia do outro lado da linha, informando sobre a chegada urgente de um corpo encontrado em circunstâncias misteriosas. A notícia ecoou pelo necrotério como um murmúrio fantasmagórico. O ar gelado intensificou-se, enquanto a chamada trouxe consigo uma tensão inexplicável. A promessa de algo além do comum instigou minha curiosidade profissional, alimentando a sensação de que aquela noite de plantão seria extraordinária. A partir desse momento, o espectro do desconhecido começava a envolver-me, preparando-me para desvendar um mistério que transcenderia as barreiras entre a vida e a morte. Ao chegar, deparei-me com um cadáver envolto em sombras, como se a escuridão tivesse abraçado a vítima em seu último suspiro. A luz trêmula revelava contornos pálidos, e seus olhos, fixos e enigmáticos, pareciam refletir eventos além da mortalidade. A atmosfera tornou-se densa, impregnada de um mistério que desafiava a explicação lógica. A curiosidade começou a se apoderar de mim, como uma força irresistível guiando-me em direção ao desconhecido. Ao iniciar a autópsia, minhas mãos hábeis exploraram os segredos do corpo frio, revelando marcas estranhas e símbolos indecifráveis. Cada incisão era como desvendar capítulos ocultos de uma narrativa sobrenatural. A sala de autópsia transformou-se em palco de um ritual macabro, e eu, Dr. Eduardo Silva, estava no centro desse espetáculo sombrio. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que algo além do conhecimento médico tradicional estava envolvido naquela morte. Os sinais no corpo apontavam para uma realidade que ultrapassava os limites da ciência convencional. O medo e a fascinação entrelaçaram-se enquanto eu mergulhava no desconhecido, enfrentando um dilema entre a razão e a presença inegável do sobrenatural. O que começara como uma investigação rotineira agora se transformava em um labirinto de mistérios que desafiavam todas as expectativas. De repente, as luzes do necrotério piscaram, como se a própria essência do sobrenatural estivesse tentando se comunicar. Um sussurro ecoou pelo ambiente, carregando consigo um ar de desafio à realidade que eu conhecia. Ignorando o medo crescente que se instalava, decidi continuar meu trabalho, consciente de que estava prestes a adentrar um território desconhecido. A determinação de desvendar o mistério superava as ondas de apreensão que me envolviam. Enquanto as horas se desenrolavam lentamente, sombras dançavam nas paredes, como se seres invisíveis estivessem observando cada movimento. Meu coração acelerava, uma sinfonia de pulsações que ecoava no silêncio perturbador do necrotério. Cada instante tornava-se uma jornada mais profunda rumo ao inexplicável, desafiando minha compreensão científica do mundo.
Um espectro parecia se manifestar diante de meus olhos, uma presença etérea que desafiava as leis naturais. A perplexidade dominava meus pensamentos enquanto eu, Dr. Eduardo Silva, testemunhava o inexplicável. O necrotério, antes um local de análises metódicas, transformava-se em um palco onde a fronteira entre o tangível e o intangível desvanecia. O desafio agora não era apenas decifrar o que acontecerá com o corpo diante de mim, mas enfrentar a realidade de que forças além da compreensão humana estavam em jogo. O corpo revelou segredos perturbadores, cada incisão estava abrindo uma janela para um passado sombrio que se desdobrava diante de mim. Marcas ritualísticas adornavam a pele pálida da vítima, conectando-a a práticas ocultas que desafiavam a lógica e a moralidade. Cada descoberta aumentava a intensidade do mistério, levando-me a questionar a natureza das forças que estavam em jogo. Enquanto eu concluía a autópsia, a temperatura no necrotério despencou abruptamente, como se o próprio ambiente reagisse às revelações perturbadoras. O frio, antes apenas tangível na pele, tornou-se uma presença palpável, envolvendo-me em seu abraço gélido. Ao meu redor, sombras dançavam freneticamente, como se o espaço estivesse impregnado com a energia de um passado obscuro. O som de passos ecoou pelo corredor vazio, um eco sutil que se misturava ao silêncio da noite. Cada passo parecia carregar consigo uma história não contada, uma narrativa entrelaçada com segredos inomináveis. O ar tornou-se pesado, saturado com a tensão iminente de algo além da compreensão humana. O necrotério não era mais apenas um local de investigação científica, mas um cenário de confronto entre o visível e o oculto, onde o passado se manifestava no presente, desafiando as leis do tempo e da razão. Ao fechar o relatório da noite, percebi que minha jornada estava apenas começando. O mistério que se desdobrava naquelas horas sombrias prometia revelar segredos mais profundos do que eu jamais poderia imaginar. Eu estava prestes a desvendar um enigma que transcenderia os limites da ciência, adentrando um território onde o desconhecido e o paranormal se entrelaçavam, desafiando minha compreensão racional. Noite pesada no hospital, eu, Dr. Daniel, estava no plantão. O silêncio era cortado apenas pelo som distante das máquinas. Uma batida na porta da emergência quebrava o sossego, anunciando a chegada de um paciente. Ao abrir a porta, me deparei com um homem pálido e trêmulo, incapaz de articular uma palavra coerente. Seus olhos refletiam pavor, como se tivesse testemunhado algo além da compreensão humana. Sem demora, conduzi o paciente para uma sala de exames. Enquanto tentava extrair informações sobre o ocorrido, ele balbuciava sobre sombras que o perseguiram. Ignorando inicialmente sua narrativa como produto da ansiedade, fui surpreendido quando a temperatura da sala caiu repentinamente. As luzes oscilaram, e uma sensação gélida percorreu o ambiente, despertando em mim uma inquietação desconhecida. Ao analisar os exames, notei anomalias inexplicáveis. A imagem da sombra mencionada pelo paciente aparecia sutilmente nas radiografias, como se uma presença sobrenatural tivesse sido capturada pela máquina. Ignorando o ceticismo, explorei os corredores vazios do hospital à procura de respostas, guiado pela intuição e pela sensação de que algo sombrio se escondia nas sombras. O hospital, antes familiar, tornou-se um labirinto enigmático.
Enquanto eu avançava, murmúrios sussurravam promessas macabras, e as luzes dançavam em um espetáculo de horrores. Cada passo aumentava minha angústia, mas a necessidade de desvendar o mistério superava o medo que me envolvia. Em uma sala abandonada, encontrei registros antigos que revelavam eventos perturbadores ocorridos décadas atrás. Pacientes desaparecidos, rituais obscuros e experimentos sinistros marcavam a história do hospital. A sombra relatada pelo paciente tinha uma conexão com um passado sombrio que ressurgia para assombrar. O clímax se aproximava, e eu me vi enfrentando a entidade sobrenatural que assolava o hospital. O confronto revelou a verdade perturbadora. A sombra era uma manifestação dos tormentos passados, clamando por redenção. Ao aceitar a história esquecida do hospital, consegui dissipar a presença maligna que assombrava tanto os vivos quanto os mortos. Ao raiar do dia, o silêncio retornou ao hospital. O paciente, agora sereno, agradeceu-me como se eu tivesse libertado sua alma. Contudo, eu sabia que, para muitos, a história obscura do hospital permaneceria escondida, selada nas sombras que dançavam nos cantos esquecidos. Com o amanhecer, tornei-me guardião de segredos que não podiam ser contados, enquanto o hospital retomava sua fachada de normalidade, escondendo as cicatrizes de uma noite permeada pelo terror e mistério. Estava escuro quando entrei no sanatório. As luzes fracas criavam sombras dançantes pelos corredores vazios. O ar úmido e impregnado de um odor desconcertante parecia prenunciar algo sinistro. Como enfermeira, meu papel era garantir o bem-estar dos pacientes, mas algo no ambiente sussurrava segredos inquietantes. Ao passar pelas portas rangentes, meu coração acelerava, enquanto uma sensação gélida percorria minha espinha. Minha primeira noite de plantão foi assombrada por murmúrios indistintos e passos silenciosos. Enquanto verificava os quartos, senti um arrepio ao perceber uma sombra que se movia na periferia da visão. Ao abrir a porta de um dos aposentos, deparei-me com uma cadeira balançando sozinha. Um calafrio percorreu meu corpo, e o medo começou a se instalar. Aos poucos, descobri relatos de eventos sobrenaturais que assolavam o sanatório há décadas. Pacientes desaparecidos, vozes ecoando pelos corredores vazios e visões inexplicáveis. Em uma noite, ao investigar um antigo arquivo, deparei-me com histórias de um médico perturbado que conduzia experiências sombrias. Rumores de almas presas e vingativas ganharam vida diante de mim. À medida que o tempo passava, as ocorrências paranormais intensificavam-se. Sombras tomavam formas humanas, e sussurros transformavam-se em murmúrios angustiantes. Minha busca por respostas levou-me a uma sala escondida, onde encontrei documentos macabros e artefatos misteriosos. A verdade sombria do sanatório emergia, revelando uma ligação entre o passado e o presente. Na última noite, encontrei-me diante de uma escolha crucial: confrontar as forças sobrenaturais que assombravam o sanatório ou fugir do abismo que se abria diante de mim. Entre corredores iluminados por luz fraca e sombras famintas, tomei a decisão de enfrentar o desconhecido. A jornada culminou em um confronto angustiante, onde os véus entre o mundo dos vivos e dos mortos desvaneceram-se, revelando a verdade que assombrava o lugar. O que você ouviu? O que você viu? O que você sentiu? Você acha que está seguro?
Pense de novo. O oculto está sempre presente, esperando por você. Se inscreva, deixe seu gostei. Assista também o próximo relato de terror e haja o que houver. Não olhe para trás agora.